Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo e agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está compartilhando. E hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido, certo? Muita gente me pediu para falar um pouco sobre pesquisa em matemática, né? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre minhas primeiras perguntas matemáticas quando eu estava na graduação, minhas primeiras questões, meus questionamentos, certo? Que me levaram a começar a pesquisar em matemática, certo? Então, isso aqui é só aquele comecinho, aquelas perguntinhas intrigantes para mim, certo? Nada muito avançado. Então, se você curtiu a ideia, deixa logo o like no vídeo, certo? Não esquece de se inscrever no canal e depois também compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se o vídeo chegar a 1000 visualizações, eu vou fazer mais um vídeo falando sobre mais fatos da minha pesquisa, certo? Então, muita gente sabe que eu estudo os números transcendentes, certo? Então, primeiro, vou só relembrar a definição. Um número alfa complexo é chamado algébrico se existe um polinômio com coeficientes inteiros, não nulo, tal que P de alfa é zero. Então, o número algébrico é um número que é a raiz de um polinômio não nulo com coeficientes inteiros, certo? Esse conjunto Q, com essa barra em cima, a gente chama conjuntos algébricos, e esse T a gente chama de conjunto dos números transcendentes. O que é um número transcendente? É um número que não é algébrico, certo? Então, quem quiser saber mais sobre a história dos números algébricos, dos números transcendentes, tem um mini curso que eu dei no IMPA, certo? Sobre esse assunto. Então, você pode ver aqui no canal também. Vou deixar na descrição, certo? O vídeo que eu falo sobre algébricos e transcendentes. Então, pessoal, eu fui apresentado os números algébricos num curso de álgebra abstrata que eu fiz, eu acho que no ano de 2005, na Universidade Federal do Ceará, certo? E lá, o professor fazia uma pergunta sobre os números E e π, e ele definia o que eram números algebricamente independentes, e a pergunta era se E e π são algebricamente independentes. Certo? Eu vou explicar isso aqui melhor num próximo vídeo, certo? Se tiver um próximo vídeo, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Mas o que se sabe é que o E e o π são números transcendentes, certo? Não é fácil provar, tem uma demonstração para isso, certo? E eu lembro que eu assisti uma palestra na UFC de um aluno de iniciação científica, certo? Onde ele provava que o π era transcendente, certo? Então, π é um número transcendente. E eu lembro que eu fiquei pensando, né? E o π ao quadrado? E o π ao cubo? E o raiz de π? Certo? E de fato é fácil provar, pessoal, que todos esses números aqui também são transcendentes, certo? Derivando da transcendência desse. Então, o fato desse ser transcendente implica que esses aqui são transcendentes de uma forma bem simples, só usando a definição. Certo? Na verdade, a gente usa um pouco mais. A gente usa que o conjunto dos algébricos forma um corpo. Um corpo, as propriedades interessantes de um corpo, por exemplo, é que ele é fechado para multiplicação, para adição, para inverso. Certo? Então, se eu somo dois algébricos, isso dá um algébrico. Se eu faço o produto de dois algébricos, dá um algébrico. Se eu inverto um algébrico, isso também dá um algébrico. Então, essas potências de π são transcendentes. Ok? E eu vi num livro, por exemplo, isso implica no seguinte fato. Eu vou colocar aqui, ó, fato 1. Se eu pego E mais π, esse é um problema aberto, pessoal. Até hoje não sabe se esse número é algébrico ou transcendente. Se eu pego E menos π, mesma coisa. Ninguém sabe se é algébrico ou transcendente. Até hoje, pessoal, problema aberto. Mas o que se sabe é que um deles, isso aqui, um deles tem que ser transcendente. Então a interseção com os transcendentes é diferente do vazio. Então, ou é mais π ou é menos π, um deles é transcendente. Como é que prova isso? Supõe que os dois são algébricos. Se os dois são algébricos e você soma algébricos, se os dois fossem algébricos, a soma de algébricos é algébrico. Por outro lado, essa soma aqui dá 2E, que é um número transcendente. E isso é um absurdo. Absurdo em quê? Em supor que os dois são algébricos ao mesmo tempo. Então, um deles tem que ser transcendente. Certo? Provavelmente os dois vão ser transcendentes, pessoal, mas é um problema em aberto ainda. Na verdade, isso leva a um fato muito, muito maior, certo? Se você pega dois números transcendentes, então alfa mais beta ou alfa menos beta também é transcendente. Quando eu boto ou, pode ser e ou, certo? Ou seja, pode ser que os dois sejam, pelo menos um vai ser. E a prova é a mesma aqui, só usando o fato do conjunto dos algébricos ser fechado para a soma. Certo? No livrozinho, os primeiros livros, eu não estou com ele aqui, pessoal, mas um dos primeiros livros que eu estudei sobre teoria transcendente,
era um livro chamado Números Irracionais e Transcendentes, certo? Eu vou colocar aqui no vídeo aqui, certo? Esse livrinho aí, certo? Que é do Djairo, que é um autor muito famoso em análise, certo? É um livrinho muito bacana e nele ele fala que um fato bem interessante, vou chamar de fato 3, que é, se você pega E mais π e E vezes π, um deles é transcendente. Aqui é um problema mais difícil, né, pessoal? E mais π ou E vezes π, um deles é transcendente. Certo? E eu lembro que na época eu não tinha ideia de como provar isso aqui, né? Como é que eu provo que um deles é transcendente, certo? E eu escrevi para o professor Djairo e ele também me disse que não sabia como é que provava, certo? E aí eu comecei a buscar uma demonstração para isso, certo? E eu consegui 3 demonstrações para esse fato. Na verdade, eu consegui uma demonstração para um fato mais geral, certo? O fato era, se você pega 2 números transcendentes quaisquer, então a soma ou o produto deles tem que ser transcendente. Certo? Não é porque é e π, não. Não tem nada de especial aí. É quaisquer transcendentes. Eu dei 3 demonstrações. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz de 2 formas, certo? E aí vocês vão ver que é bem interessante. A terceira forma é uma forma muito complicada, certo? Mas que também dá certo. Então, olha só, como é que prova isso? Então essa minha demonstração é bem simples, certo? Só usando o fato de Q barra formar um corpo, certo? O conjunto dos algébras formar um corpo. Então, olha só, suponha que alfa mais beta e alfa vezes beta são algébricos. Suponha que os dois são algébricos, certo? Então, olha só, quem é alfa quadrado mais beta quadrado? Usando propriedade de produtos notáveis, isso aqui é alfa mais beta ao quadrado menos 2 alfa beta. Só que esse é algébrico. O quadrado de um algébrico também é algébrico, certo? Então, na verdade, vale uma coisa que é o seguinte, ó, se você pega um algébrico e eleva a qualquer racional, isso aqui é algébrico. Se você pega um transcendente e eleva a qualquer racional diferente de zero, isso, vou botar aqui contido, certo? Isso é transcendente, certo? Então isso aqui é algébrico, isso aqui é algébrico, por hipótese. Logo, a soma a subtração é algébrica. Logo, alfa quadrado mais beta quadrado é um algébrico. Por outro lado, se eu pego alfa menos beta ao quadrado, isso aqui é alfa quadrado mais beta quadrado menos 2 alfa beta. Certo? Só que esse cara é algébrico, ó. Nós provamos aqui em cima. Ó. Ele é algébrico. E esse também é algébrico por hipótese. Então essa subtração é algébrico. Logo, alfa menos beta ao quadrado também é algébrico. Só que implica, se o número é algébrico, a raiz quadrada dele também é algébrico. Então a raiz quadrada disso aqui, posso supor, certo? Que eu posso, se alfa menos beta quadrado é algébrico, então alfa menos beta é algébrico, certo? Tanto podia ser o módulo, certo? Mas não tem problema. Então alfa menos beta é algébrico. Só que então nós temos o seguinte, alfa mais beta é algébrico por hipótese e alfa menos beta é algébrico também. E isso contraria o fato 2, ó. O fato 2 diz que eu tenho 2 transcendentes, então a soma ou a subtração tem que ser transcendente. Então esse aqui nos leva a um absurdo em que? Em supor que o alfa mais beta e o alfa vezes beta, os dois são algébricos, certo? Então isso aqui é uma prova para que entre E mais π e E vezes π, um deles é transcendente. Ok, pessoal, então nós já sabemos o seguinte, né? Aquele fato anterior, dizia que se eu pego 2 algébricos, dois transcendentes, então a soma ou o produto também é transcendente. E o que acontece se eu pegar 3, pessoal? Certo? Então, olha só. Então, vou botar aqui uma conjectura. Uma conjectura seria a seguinte. Pega alfa, beta e gama, números transcendentes. Então, vale também isso? Alfa mais beta mais gama ou alfa vezes beta vezes gama é transcendente? Essa é uma pergunta, certo? Não é uma conjectura, é uma pergunta. Se eu tenho 3 transcendentes, isso implica que a soma deles é transcendente ou o produto é transcendente? Certo? Eu sei que se for 4, isso não é verdade. Essa é a outra coisa que você tem que ver. Se for uma quantidade par, não é verdade, a menos do 2.
Por quê? Se for 4 transcendentes, você tem um contra-exemplo. Você pode pegar menos E, 1 sobre E, menos 1 sobre E. Isso aqui são 4 transcendentes. Quanto é que dá a soma? 0. Quanto é que dá o produto? 1. Certo? Então esse aqui é um contra-exemplo para 4 transcendentes. Agora, quando você tem 3 transcendentes, isso é uma pergunta que me intrigava. E me intrigou bastante, pessoal. Devo dizer para vocês que foi uma pergunta que eu procurei, que eu pensei um pouco. Eu confesso que eu achei que era verdade. De início, eu estava no começo da graduação, eu achei que isso aqui era verdade, eu achei que deveria ser. Até que um dia, pessoal, eu consegui um contra-exemplo, certo? E a verdade, a resposta é não, certo? Isso não é verdade. E um contra-exemplo é esse aqui, ó. E mais I raiz de 27 sobre E menos E ao quadrado. Beta igual a E menos I raiz de 27 sobre E menos E ao quadrado. E gama igual a menos 2E. Olha só, pessoal. Esse aí, né, esse I, né, é a unidade imaginária, raiz de menos 1. E um fato que existe sobre números transcendentes é que se você tem um número complexo da forma A mais BI, se A ou B é transcendente, então Z é transcendente. Então, se a parte real ou a parte imaginária de um número for transcendente, o número complexo A mais BI já é transcendente. Por exemplo, se eu pego E mais PI, esse número é transcendente. Certo? Porque E e Pi são transcendentes. Só bastava que um deles fosse transcendente. Certo? Então, se eu pego o número complexo, é fácil você dizer se é transcendente ou não, só olhando para a parte real ou imaginária, certo? Então, como eu tenho um E aqui, ó, nem me importo com isso aqui, ó. Isso aqui é transcendente também, certo? Mas nem me importa, certo? Já sei que esse E é transcendente, então o alfa, o beta e o gama são transcendentes. Então, exemplo, alfa, beta, gama são transcendentes. Certo? Quanto é que dá a soma? Né? A soma alfa mais beta mais gama foi feita de propósito para dar zero. Né? Esse aqui dá 2E, ó, esse número aqui é um é o conjugado do outro. E fica 2E menos 2E que é zero. Alguém pode perguntar assim, Diego, como é que você encontrou esse exemplo aí, certo? Então, esse exemplo aqui, ele foi encontrado porque esse 27 aí, primeiro, esse número aqui é complexo. Ele é um complexo não real. Porque esse número aqui, ó, essa raiz aqui é positiva. É um número real. Porque 27 sobre E menos E ao quadrado é positivo. Isso é verdade se somente se 27 for maior que E ao cubo. E é verdade, porque o E é menor que 3. Então E ao cubo é menor que 27. Então isso aqui, por isso que eu botei esse 27 aí, pessoal. Né? Poderia ser outra coisa. Eu peguei só o natural, o primeiro natural que é maior que E ao cubo. Podia até ser E ao cubo, podia até ser menor que 26. Não me interessa. Só queria mesmo uma explicação simples. Então alfa mais beta mais gama é igual a zero. E quanto é alfa, beta, gama? Né? Quanto é isso aqui? Então, olha só. Quanto é alfa, beta? Um número vezes o conjugado. É o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Quanto é a parte imaginária? O quadrado é 27E menos E ao quadrado. Então, esse aqui é alfa, beta. Isso aqui é 27 sobre E. Quando eu faço alfa, beta, gama, é 27 sobre E vezes menos 2E, que é igual a menos 54, que também é um número algébrico. Certo, pessoal? Então, esse é um exemplo de 3 números transcendentes que a soma é algébrica, a soma dá zero e o produto dá menos 54. Certo? Tô vendo que o vídeo vai ficar longo, já estamos quase com 15 minutos, não quero muito alongar, certo? Então, deixe seu like aí, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi minhas primeiras indagações relacionadas à pesquisa, certo? Então, se o vídeo bater 1000 visualizações, eu vou fazer um novo vídeo, certo? Falando sobre um pouco mais de pesquisa, um pouco mais agora sobre conjuntos algebricamente fechados, certo? E como é que eu consigo provar essas coisas de uma forma mais simples e conseguindo resultados mais complicados. Certo, pessoal? Então, deixa seu like, compartilha nas suas redes sociais, certo? Pede para o pessoal se inscrever no canal e tudo. Lembrando, se até o dia 15 de dezembro batemos os 10 mil inscritos, eu vou sortear 10 revistas de Olimpíadas para vocês. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!